Quando instalamos o Linux, as boas práticas nos dizem que é bom ter os principais diretórios em partições separadas. Aí você me pergunta, mas por que fazer isso? Primeiro, reduz o tempo de execução do FSCK, Programa de Verificação e Reparo do Sistema de Arquivos do Linux. E segundo, permite maior controle sobre as montagens das partições, inclusive no que diz respeito à segurança. E como podemos criar partições seguras no Linux? A primeira recomendação é montar a partição com a opção no SUID para não executar binários com permissão SUID, mesmo que o SUID bit esteja setado. A segunda recomendação é retirar os shells que não são utilizados. E a terceira recomendação é a utilização da opção no exec para não executar binários na partição. Observação 1. Se quiser utilizar o comando passwd com SUID bit setado, não aplique o no SUID à partição do /usr. Isso porque esse comando encontra-se em /usr/bin. E esse comando é importante para os usuários comuns poderem alterar suas senhas. Uma vez que é executado como root, ele consegue ter permissão para fazer alteração nos arquivos que só podem ser alterados com permissão de root. Então, se você colocar o no SUID nessa partição, um usuário comum não vai conseguir alterar suas senhas. Claro, isso se você quiser que o usuário comum consiga alterar suas senhas. Abaixo um exemplo do arquivo etc/fstab. Então você pode perceber como o ROM, o TMP e o var log aí no caso aí, estão com a opção no SUID e o no exec habilitados, ou seja, ninguém vai conseguir executar nenhum binário nessas partições que são reservadas a esses pontos de montagem, e também não vai conseguir usar binários com o SUID habilitado. Observação 2. Alguns programas podem não funcionar direito se a opção no exec estiver setada numa partição. Por exemplo, o apt, o aptitude, o apt-get, o debconf, o yum da Red Hat precisam que as partições /var e /tmp tenham permissões de execução. A gente vai ver o que acontece quando o /var e o /tmp estão setados, né, com a opção no exec. Abaixo está um script chamado noexec.sh, usado para ligar e desligar a permissão no exec nas partições /var e tmp. Você pode modificá-lo de acordo com as suas necessidades. Então tá aí esse scriptzinho, né, que ele vai desligar ou ligar a permissão de execução nas partições /var e /tmp. Então depois a gente vai testar esse scriptzinho também. Você pode melhorar ele, pode colocar mais opções. A ideia dele é o seguinte: como você vai desligar a permissão de execução nesses diretórios, e como alguns programas como o apt-get, né, e o aptitude, como eu já disse anteriormente, precisam dessa permissão de execução, você pode usar ele para, quando for instalar algum programa, habilitar de novo a execução desses diretórios, e depois você desabilita para continuar deixando as partições seguras novamente. Abaixo uma ilustração que exemplifica o que acontece com o HD ou qualquer outra mídia magnética quando fazemos o particionamento e depois uma formatação. Então você está vendo o disco virgem, ou seja, o disco que veio de fábrica, né, que não tem nada gravado. Depois você vê como fica ele particionado e depois como fica ele formatado. Quando você particiona, você cria lá o setor de boot, que é o setor onde contém informações sobre a partição, ou as partições, aí no caso que tem duas, né? Nesse setor de boot vai estar ali as informações do SDA, que é a primeira partição, e do SDA2, que é a segunda partição. E o MBR, que é colocado ali, tá, em vermelho, né? Ou seja, o Master Boot Record, que começa no cilindro 0, na cabeça 0 e no setor 1. E logo ao lado, né, quando ele é formatado, você vê que as partições são divididas em setores. Quando você agrupa determinados setores, você tem um cluster. O cluster nada mais é do que o agrupamento de setores. E como de costume, a gente vai para a máquina virtual para a gente colocar em prática aí o que a gente viu. Bom, agora a gente vai testar aqui o que a gente aprendeu na teoria. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui na máquina virtual
vai ser as partições que eu criei, tá? Então eu vou digitar aqui o comando ls blk e ele me mostra aí as partições que eu criei e os pontos de montagem que foram associados a essas partições, né? Como a gente viu lá nos slides anteriores, nós separamos os diretórios mais importantes, colocando-os em cada partição dessa, justamente para poder melhorar a segurança, tá? E o desempenho do sistema, além de manutenção também, né? Então a gente vê lá que no SDA1 eu botei o barra, ou seja, o diretório raiz, anexei o ponto de montagem raiz ao SDA1, ou seja, a partição 1. No SDA2 eu coloquei a partição swap. No SDA3 eu coloquei o ponto de montagem /home, onde os arquivos dos usuários ficam guardados. No SDA4 é uma partição estendida, nela vai ter as partições lógicas. E de 5 em diante são as partições lógicas. A /var está no SDA5, o /usr está no SDA6 e o TMP está no SDA7. Então a gente tem aí 7 partições para seguir ali a norma, né? Que é uma boa prática no Linux, você separar as partições para facilitar a segurança e a manutenção do sistema. Dito isso, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai listar o programa PazWD e a gente vai confirmar que ele está com o SUID setado, tá? ls-lh/usr/bin/PazWD. E você pode ver lá no RWS, o Szinho quer dizer que ele está com SUID bit setado. Quer dizer que os usuários comuns podem usar ele como se fosse o root. Por quê? O PazWD tem que fazer alterações em arquivos que somente o root tem permissão. Então eu vou abrir aqui um outro terminal, vou entrar como usuário comum chamado Bucha, que eu sempre uso para fazer teste. Loguei aqui como Bucha, vou apagar aqui. E você vai reparar que eu posso usar o PazWD para trocar minha senha. PazWD, tá? E ele vai pedir a senha atual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E logo depois ele vai pedir a nova senha, que eu vou colocar 654321, 654321. E você vê que eu alterei a senha tranquilamente, correto? Agora eu vou retornar ao terminal 1 e vou alterar as opções da partição USR. Bom, então eu vou alterar, vou botar mount, -o, remount, rw, exec e no SUID /usr. Ótimo, beleza. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que está. Mount, grep, SDA asterisco. E você pode ver ali no SDA7, onde está o ponto de montagem /usr, está como RW, ou seja, ele pode ler e gravar, só que ele não pode executar nenhum binário com SUID setado, ou seja, com a opção no SUID. Então agora a gente vai voltar de novo lá no terminal 2, aqui, voltei no terminal 2, vou limpar a tela e vou tentar agora modificar a minha senha. Ele pede a senha atual e você já vê que ele dá um problema. Por que ele dá esse problema? Porque o usuário Bucha não tem mais permissão de executar o PazWD como se fosse root. E como ele não pode fazer isso, ele não pode fazer as alterações necessárias nos arquivos do sistema, que só podem ser alterados com o usuário root. Então a gente fechou aqui essa primeira parte aí da nossa teoria. Então a gente viu que as permissões SUID bit, elas são totalmente ignoradas quando a partição é montada com a opção no SUID. Bom, agora a gente vai voltar, vai deixar como estava antes, né? Eu vou voltar aqui para o primeiro terminal, tá? Vou colocar como estava antes, ou seja, sem o no SUID, né? Mount -o remount rw exec, ou seja,
executar arquivos binários no /usr. Bom, coloquei, agora vou voltar para lá para você dar uma olhada que agora está funcionando, né? Base WD bucha, vou mudar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a nova senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a nova senha, e ela foi alterada com sucesso. Então eu retornei ao que era antes, ou seja, as opções padrões lá, o que era antes no USR, e o PassWD agora consegue ter acesso aos arquivos do sistema para fazer alteração na senha. A outra recomendação é retirar os shells, né, que não são utilizados. A gente vai deixar no sistema somente o bash. Então vamos entrar aqui, /usr, /bin. Vamos listar ali os shells, tá? Asterisco, sh, asterisco. O bash a gente vai usar, o chsh a gente não vai usar, então mv chsh /root, mover o dash, mv dash /root, vai mover o link simbólico, que é o sh ali, né? Vamos mover também, link simbólico, sh. Bom, e só. Vou limpar aqui de novo. A gente ficou só com o bash, tá? E o link simbólico do bash, que é o rbash. O resto não tem mais nada. Se tiver outros tipos de shell, também você muda. Agora é importante também que o diretório para onde você moveu esses arquivos também tenha a sua partição como no exec, no syd. A outra recomendação de segurança é desativar a execução nas partições, no caso ROM e TMP. Por exemplo, aqui eu vou desativar a execução de binários e scripts, tá? Na partição onde está montado o diretório /home, onde ficam os arquivos dos usuários. Então a gente vai fazer mount -o remount, né? No exec rw, né? rw para continuar gravando e lendo, mas sem executar nada, ou seja, os usuários não vão poder executar nenhum tipo de binário nem script. No exec /home. Beleza, ótimo. Se quiser pode dar uma olhada aqui, ó, mount grep, né? SDA asterisco. Vamos lá pro terminal 2, onde está logado o usuário comum, e eu digitei aqui esse scriptzinho, script sh, que nada mais faz de colocar na tela lá mundo, tá? E eu vou tentar executar esse script, script script.sh, e você vê que ele já indica lá uma permissão negada, mesmo que, se você der uma olhada aqui, mesmo que ele esteja lá com todas as permissões de execução no dono do arquivo, no grupo e também para outros usuários, mesmo que esteja com essas permissões. Vamos lá voltar. Vamos então permitir de novo a execução nessa partição onde está montado o /home. Vamos botar exec. Agora eu vou permitir. E beleza, então vamos voltar lá no terminal 2 e vamos tentar executar de novo o script. E você vê que deu certo, tá? A mesma coisa acontece se você quiser botar no TMP, que é um dos diretórios onde todo mundo pode fazer qualquer coisa, pode executar, pode ler, pode gravar. Você também pode colocar o noexec no diretório TMP. Na observação 2, se você colocar a opção noexec na partição que estão associados aos diretórios /var ou TMP, pode acontecer da instalação dos programas não funcionarem direito. Por exemplo, programas como o apt, o apt-get, o debconf, como diz ali, podem não funcionar direito. Então vamos, por exemplo, colocar um noexec no /var, tá? Mount -o remount, rw, noexec /var. Pronto. Nós não
estamos permitindo nem binários, nem scripts sejam executáveis no /var. O apt pode tentar usar o /var e não conseguir instalar alguns programas. Por exemplo, apt install, vamos tentar instalar o KSH, que é outro shell do Linux. Aí ele está perguntando, então vamos lá. Vai tentar instalar. E você vê ali que ele já começou a dar erro. Olha. Problemas com dependências impedem a configuração do KSH, depende do pacote tal, erro, passar. Ele está tentando, olha lá, acessar lá. Ó. Não foi possível executar a instalação do pacote MenDB ou script post installation que está no var lib dpkg info MenDB permissão negada. O script post installation ele não conseguiu ser executado por causa da permissão no exec que a gente deu no /var. Então, se você vier aqui de novo, mount -o, vamos tirar a permissão no exec, tá? -o, remount, rw, exec, /var. Então a gente vai permitir a execução de binários e scripts nessa partição que está apontando para o ponto de montagem /var. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos tentar de novo instalar o KSH. Vamos lá. Vamos ver se vai instalar agora. E foi tranquilo. O KSH foi instalado. Então ótimo. Agora, para finalizar, a gente vai colocar em prática aquele scriptzinho, né, dos slides anteriores, né, que desligam e ligam a permissão de execução no /var e no /tmp. O script já está aqui, eu já digitei ele para poupar tempo. Tá aqui, né, o nome dele é noexec.sh, vocês podem ver aqui. Eu coloquei ele dentro do root. Tá? Estou dentro do root, como vocês estão vendo aí. E vamos fazer um teste aqui com ele. Vou limpar aqui. Eu já dei um chmod 755 no exec, tá? Para ele poder ser executável. Ok? Se eu colocar ponto exec stop, partições /var e /tmp com permissão de execução. Ou seja, ele tira o noexec e o /var e o /tmp vão poder executar binários e scripts, correto? Se eu colocar noexec, ./noexec start, e agora as partições /var e /tmp não têm permissão de execução, ou seja, estão com noexec ligados, tá? E você não pode executar nada, nenhum script e nem nenhum binário dentro dessas partições. Bom, eu paro por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.